Olá, doutor. Olá, doutora. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o passo a passo para como começar a investir em 2021, iniciando do zero. Projeto Finanças para Médicos. Quem ainda não me conhece, eu sou Gustavo Morangoni, médico, e ensino médicos o caminho da independência financeira sem depender de INSS. Se você ainda não me segue, eu estou no YouTube, no Instagram e no Facebook todos os dias, trazendo conteúdo de valor para vocês, com o objetivo de te levar do zero absoluto, te mostrando oportunidades e tirando obstáculos e medos. Então, eu sugiro fortemente que, se você quiser dar um passo a mais, já entende o tanto que é importante compreender sobre investimentos, está vendo que não dá para vender seu tempo enquanto profissional liberal para a vida toda, e no final, depender de INSS para conseguir aposentar. Eu espero que vocês aproveitem. Qualquer coisa, mande mensagens. Eu estou aqui para tirar dúvidas, para aceitar sugestões. E vamos lá. Eu garanto para vocês que quem seguir todas essas lives estará anos-luz na frente de qualquer colega que foca exclusivamente em dar mais plantões ou atender mais pacientes. E esquece da qualidade de vida, da tranquilidade, que só investimentos são capazes de trazer a você. E meu objetivo aqui é simplificar esse mundo que não foi nos apresentado durante a nossa faculdade e que muitas vezes parece distante da nossa realidade, mas que eles podem se aproximar. Esses mundos conseguem se comunicar. E o meu objetivo aqui é conseguir passar isso em uma linguagem médica, os investimentos de forma que a gente já aprendeu na faculdade. O tema de hoje foi um pedido de vocês mesmos. Me mandaram mensagem a semana passada me pedindo um beabá, dizendo que até hoje não conseguiu iniciar nos investimentos, porque tem medo e não encontrou um passo a passo inicial. E, de fato, é muito difícil encontrar isso na internet. Temos inúmeros conteúdos, inclusive gratuitos e tudo, mas ninguém que te fala como que você vai dar o passo a passo inicial. E quanto mais piorou, como que te ensina isso de uma maneira médica, de uma maneira como a gente aprende. O medo, em relação aos medos e as dificuldades que você tem para começar a investir, eu vou falar na próxima live amanhã. Agora, o passo a passo inicial para começar é hoje, é agora, tá bom? A gente vai discutindo os passos e no final eu vou mostrar um resumo que eu fiz sobre esse passo a passo e que eu deixarei disponível para vocês, ok? Então vamos lá. Bom, só uma observação. Antes de a gente começar e ver os passo a passos, eu vou falar agora para quem estiver com dívidas, para quem estiver endividado, tá? Eu não sei se é de fato uma coisa comum para médicos. Para os meus colegas, eu não vejo isso. Mas se for para alguém aqui, por favor, me mande mensagem, inclusive, para que eu faça conteúdos específicos, tá? Para quem estiver endividado, vai seguir um caminho diferente, tá? Não é o meu propósito aqui hoje. Até não sei de fato se é comum, tá? Mas, bom, para quem está endividado, eu recomendo que primeiro pense na sua dívida, tá? Não pense em começar a investir. Primeiro, resolva a sua dívida. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através das dívidas que tiver maior porcentagem de juros e também as que tiverem um maior valor agregado. Então, primeiro, antes de pensar em colocar esse dinheiro para render, usar esse dinheiro para pagar suas dívidas, de acordo com o primeiro de maior juros e depois o de maior montante. Bem como sempre tentar renegociar essas dívidas, tá bom? Mas isso, como eu falei, vai ficar para uma próxima oportunidade, se de fato for algo que precisarem, que me mandarem mensagem, enfim. Então agora eu vou partir do princípio que você tem algum dinheiro qualquer que seja, seja de R$ 1 até alguns milhões, e não começou a investir, seja porque tem medo, porque desconhece, ou tudo isso junto ao mesmo tempo. Bom, indo agora, de fato, para os passos do investimento, a primeira coisa a se fazer é saber o total do seu patrimônio. Espera aí, como é que você sabe
o como investir ou o quanto que você vai investir se você não sabe nem o que você tem. Então, o primeiro passo de todos, para quem nunca ouviu falar de investimento, é saiba o quanto você tem de patrimônio. Então, você vai juntar o que você tem, saber um valor correto e depois saber onde está esse dinheiro. Ele está na poupança, ele está embaixo do colchão. Eu mesmo me lembro, quando eu era criança, eu juntava dinheiro na gaveta do meu armário. Quando eu chegava ali por volta de uns 12, 13 reais, eu costumava gritar para os meus pais que eu estava rico. Eu chegava neles e falava, pai, mãe, tô rico. Sabe o que eu fazia logo em seguida com esse dinheiro? Ah, você investiu, Gustavo? Não. Eu simplesmente ia em uma lojinha perto que tinha aqui de casa, bem na rua, e gastava tudo em uns adesivos de super-herói para colocar no meu guarda-roupa. Eu adorava fazer isso, mas gastava tudo. E espero que você não faça o mesmo. Não estou falando, claro, de adesivos, tá, gente? Mas simplesmente de gastar tudo que você tem de uma vez para comprar alguma coisa que talvez você não pudesse comprar naquele momento. Bom, isso, por exemplo, sei lá, você tem 300 mil reais para investir. E de repente, a pessoa que tem um sonho com um carro, ótimo, não tem problema. Mas se você comprar um carro de 300 mil reais agora com esse dinheiro, o que vai acontecer? Você vai gastar tudo e não vai ter absolutamente nada, você vai ter que recomeçar do zero para investir. O mais inteligente não é gastar o seu patrimônio de uma vez, mas sim viver de acordo com a rentabilidade dele. Isso sim é ter independência financeira. Esse é o nosso objetivo final, é que o seu patrimônio, o seu dinheiro, dê plantão para você. Ele renda e você consiga viver da renda dele. Que você não precise trabalhar, ou se você quiser, claro, você trabalhe por gosto ou por vontade, mas não simplesmente porque é obrigado a trabalhar. O mais provável, que eu imagino, é que seu dinheiro atualmente esteja ou na poupança ou na conta corrente, ou até nos dois, né? Pode ser. Você então vai pegar e somar tudo que você tem, seja em poupança, seja em conta corrente, e vai juntar para você ter uma ideia de quanto que você tem. Beleza. Precisamos saber o quanto que você tem justamente para os próximos passos. Saber o quanto e onde está. Se você tem, por exemplo, imóveis, casa, apartamento, fazenda, alguma coisa, isso não entra na conta agora, tá bom? Você não deve, por exemplo, se desfazer disso, pelo menos não agora, sem entender nada de investimento. Pode até ser que, porventura, quando a gente aprofunde o estudo, por exemplo, você escolha vender uma casa que você tem ou um apartamento que você atualmente aluga para investir em fundos imobiliários, por exemplo. Isso é até bem comum das pessoas fazerem. Mas isso aqui não é a sua prioridade agora, tá? Nem é meu objetivo aqui de fazer isso. Até porque esse tipo de escolha vai variar de acordo com uma infinidade de possibilidades. Dentre elas, por exemplo, que te traz, tem que saber o que te traz mais tranquilidade. Afinal, investimento é isso, gente. Investimento não é ir atrás de dinheiro. Claro, dinheiro é ótimo, mas ele não é o fim, ele é o meio para se chegar a alguma coisa. O objetivo final não é ganhar dinheiro, mas sim o objetivo é ter tranquilidade, é de trabalhar quando e onde você quiser, sem ser refém de um sistema, por exemplo, que a gente sofre com planos de saúde que vão ditar o quanto que ele vai te pagar, o quanto que você deve receber, seja numa consulta, seja num procedimento, ou mesmo de emendar plantões. Eu mesmo conheci um colega na época que eu dava plantões ainda de clínico, um colega, durante que eu conheci nas UPAs, ele emendava plantão a tal ponto, gente, que ele simplesmente, numa semana, eu perguntei para ele, como é que foi a sua semana anterior? Ele me falou que ele tinha ido em casa, na casa dele, que teoricamente era para ser a casa dele, durante 12 horas na semana inteira. Ou seja, ele tinha dado um plantão na casa dele durante 12 horas na semana inteira. O resto, ele emendou entre uma UPA e outra. E foi emendando. Isso, tá bom, ótimo que consiga fazer isso agora. Você não vai conseguir fazer isso no seu longo prazo. E nem vai ter uma qualidade de vida fazendo isso. E o pior, se você, mesmo que ganhe um dinheiro a mais fazendo isso, se você não souber onde colocar e como usar, você não vai adiantar nada aquele dinheiro. Vai ter que continuar trabalhando para ter, porque senão você vai gastar do seu patrimônio. E aí ele não é infinito, obviamente, e vai acabar. Tá bom? Então, aqui já vai a primeira sacada para vocês. Entenda, principalmente para você que tem medo de investir,
que tem receio, que não quer investir até hoje ou nunca investiu, porque tem medo, não tem conhecimento. Se você ficar exatamente onde que você está agora, você só tem uma certeza de uma única coisa, que você está perdendo dinheiro. Se deixar, por exemplo, seja na poupança, ou na conta corrente, ou embaixo do colchão, seu dinheiro vai estar desvalorizando. O que é isso? Você vai estar perdendo para a inflação. Inclusive, eu vou te explicar o que é isso, que você tanto ouve, mas nunca te explicaram, às vezes, direitinho, ou de uma maneira que você entenda sobre o que é inflação. Mas perder dinheiro é a única certeza que você vai ter nessas possibilidades, se continuar dessa forma. Ou seja, você já está na pior, porque você já está perdendo. O mínimo que você vai conseguir, pelo menos, é manter. E daí para frente, é só lucro, né? Então, é esse o nosso objetivo. A segunda coisa a saber, então você já sabe o seu patrimônio, você já sabe o quanto, onde ele está, né? E agora, a segunda coisa extremamente importante, gente, é saber os seus gastos mensais. Ah, Gustavo, eu preciso disso para investir, de saber o quanto que eu gasto? Você precisa disso para começar investindo certo, gente. Para investir errado, você não precisa de nada, nem de passo a passo. Basta você agora, tá aí com o seu celular na mão, abre uma conta em qualquer corretora que você escolher, vai escolher qualquer ativo e vai colocar o dinheiro e rezar para dar certo. Infelizmente, isso é o que eu diria a maioria das pessoas fazem quando decidem investir. Porque não tem uma orientação, não tem quem te pega na mão e te fala, ó, vamos aqui. E é esse o meu objetivo hoje, porque me pediram e eu realmente estou fazendo focado para isso, tá? Então, investir certo, necessariamente, você precisa saber o quanto que você gasta, em média, por mês, para pelo menos dar o próximo passo. O próximo passo vai depender disso, tá bom? Sem saber o quanto gasta, não vai saber, por exemplo, nem em que investir, pois você não vai ter como planejar emergências, por exemplo. Saber os prazos dos produtos que você vai investir. Por exemplo, na renda fixa, tem renda fixa e renda variável, isso a gente fala depois. Mas na renda fixa, em que você vai estar literalmente emprestando o dinheiro para alguém, ela é chamada de fixa justamente por isso. Você sabe ou exatamente o quanto que você vai receber, ganhar de juros, ou pelo menos tem uma noção de em relação a que vai variar, e você sabe o tempo determinado que o seu dinheiro vai ficar lá investido. Então, por exemplo, se você investir numa renda fixa para daqui 2 anos em qualquer ativo, você tem que saber que você não vai poder tirar seu dinheiro de lá. E como que você sabe disso? Só sabendo o quanto que você gasta por mês. Porque se acontecer alguma eventualidade, você precisa de ter dinheiro suficiente na conta para poder arcar com aquela eventualidade e não ter que resgatar ali de urgência dos seus investimentos. Porque aí você vai estar perdendo dinheiro e vai estar com uma mentalidade muito fraca, muito iniciante, tá? Você precisa saber os prazos, então, para que você consiga investir e se você consegue esperar por eles. Cada produto tem um prazo para você deixar um dinheiro nele. Então, confia nesse processo que a gente está fazendo, segue certinho passo a passo, que você vai estar na frente de muita gente, tá? Então, Gustavo, ok, eu já sei o quanto que eu tenho para investir. Eu já sei onde está o meu dinheiro, o quanto que está na poupança, o quanto que está na conta corrente, onde que está, essas coisas. Beleza. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é o que vai te dar segurança, é o que vai te permitir deitar à noite e dormir tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro e ter certeza de que você não vai estar correndo riscos, principalmente riscos desnecessários, tá? É a criação da reserva de emergência. O que é isso, Gustavo? Reserva de emergência é um dinheiro que fica de fácil acesso justamente para eventualidades, para urgências que você precise. Por exemplo, você precisa de 2 coisas para conseguir fazer uma reserva de emergência, tá? Não menospreze isso que eu vou dizer. Eu vejo muitos erros aqui, tá? A primeira coisa que você precisa é de segurança. Então, o que seria segurança? Ah, saber que não vão roubar meu dinheiro? Não, não é isso. A segurança é de ter certeza de quando você precisar do seu dinheiro, ele estará lá, disponível para você. Não menos do que você investiu. E isso acontece se você investir em ativos de renda variável, a reserva de emergência. Então, você tem que saber onde colocar justamente para ter certeza que você vai ter esse dinheiro quando uma urgência chegar. Aqui, eu vejo muita gente querendo colocar reserva de emergência, por exemplo, em ativos de risco, como fundos imobiliários e até ações. Isso, gente, não existe.
É um erro que pode custar caro, é um erro de principiante e que você que está aprendendo agora não vai cometer. Então, a primeira coisa foi segurança para reserva de emergência. E a segunda, Gustavo? A segunda coisa é a liquidez. O segundo princípio, né, o segundo fator que você precisa avaliar é a liquidez. Você precisa de um lugar que seja fácil de transformar em dinheiro de volta. Ou seja, um ativo, liquidez, é basicamente isso. Você conseguir transformar o seu dinheiro que está lá investido em dinheiro novamente, em dinheiro na mão, para que você consiga usar para a despesa que você precisar a qualquer hora. Isso é liquidez. Quanto maior a liquidez, maior a capacidade de você transformar aquele valor que está investido em dinheiro novamente. Então, você quer ativos muito líquidos, com bastante liquidez, quando você vai fazer sua reserva de emergência. Bom, a primeira, né, são os bancos digitais. O mais famoso deles é a Nubank. Eu já fiz, inclusive, vídeo específico só sobre a Nubank. Podem olhar lá no feed quem quiser, quem tem medo, por exemplo, de bancos digitais. Você vai tirar absolutamente todas as suas dúvidas sobre eles, tá bom? Bom, existem outros, não só a Nubank, tá, gente? Existe, por exemplo, a Sofisa, que você vai, inclusive, até receber um pouquinho mais do que a Nubank. Mas aqui a gente não está interessado nisso, a gente está interessado em segurança e liquidez. E o C6 Bank, entre outros, são vários. Mas nesses bancos digitais, você vai conseguir render pelo menos 100% do CDI no seu dinheiro. E assim como, e aí que é o mais importante, fazer saques em momentos de urgência, em caixas eletrônicos, por exemplo, 24 horas. E fazer transferências via Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é isso que é ter liquidez. Por isso, tem a liquidez e a segurança. Qual que é a segurança nesse caso? E é o medo de muita gente quando investe em bancos digitais. Mas, nesse caso, o seu dinheiro ele não pode ser misturado ao patrimônio da instituição. Então, ele não vai estar, por exemplo, na conta daquele banco. Se aquele banco falir, você não vai ter prejuízo com isso. E, além disso, eles investem em títulos públicos, ou seja, de dívida do próprio governo. E o governo é a maior segurança possível que você tem para que vão te pagar, ou seja, não tem o risco de crédito, ou seja, não vão te dar o calote, basicamente isso. Bom, beleza. A primeira opção que eu falei, os bancos digitais. A segunda seria investir em tesouro, o tesouro direto, que é investir justamente, dar dinheiro para o governo arcar com dívidas do governo. Mas atenção, aqui é um erro muito comum também. É investir na modalidade do tesouro Selic apenas. Tem total segurança. Aqui a segurança é a máxima que existe no país. O problema aqui não é segurança, e sim a liquidez. Esse é um problema que me faz, por exemplo, não usá-lo como reserva de emergência. A liquidez do tesouro direto, no caso, o Tesouro Selic, que a gente vai estar investindo, é de D+1. Você, quando pede o resgate, você só vai ver esse dinheiro de fato um dia útil depois. E ainda, só pode solicitar em dias úteis e no horário possível. Ou seja, por exemplo, você solicitou o seu dinheiro lá, resgatou, precisou dele, teve alguma urgência ali na sexta-feira à noite. Você não vai conseguir solicitar esse dinheiro de volta. Então, você vai conseguir pedir só na segunda-feira. E na segunda, você só vai ter na terça-feira. A D+1 significa isso. D é o dia que você solicita o resgate. +1 é mais um dia útil. Então, se você solicitou na sexta, você vai conseguir só na segunda. Se for na segunda, só na terça. E ainda tem que solicitar, nesse caso, em horário útil, que é o horário deles lá, que é das 9h30 às 18 horas, tá? E em dias úteis, de segunda a sexta-feira. E aí é que vem a grande questão. Urgência tem horário para acontecer? Não tem. Então, essa, na minha opinião, não é uma das melhores opções, mas é muito utilizada, tá? Outra opção que seria são os fundos DI taxa zero, que basicamente são fundos que você vai encontrar na corretora, mas também tem problemas de liquidez, como o tesouro mesmo. Então, eu também não utilizo, mas eu tenho que falar para vocês as possibilidades, tá? E por fim, de possibilidade para reserva de emergência, o que mais que falta? A poupança. Você já, inclusive, já deve ter uma poupança, um banco, enfim. Ela tem a segurança. Eu aposto que você nunca teve medo, por exemplo, de deixar o dinheiro na poupança. É claro, teve aquele episódio do Collor lá, há muito tempo atrás. Mas isso não te faz, por exemplo, ficar pensando à noite, preocupado porque seu dinheiro está lá na poupança. E, na verdade, isso é curioso, porque investir no tesouro direto vai te render mais e com mais segurança do que a própria poupança. Ele tem mais segurança do que a poupança e vai te render mais.
Mas por falta de conhecimento, as pessoas só usam a poupança. Agora, a minha função aqui é te ajudar a economizar o seu tempo, que é o seu principal ativo, e evitar que você cometa grandes erros. Então, eu vou te dizer uma síntese do que eu faço e, na minha opinião, vale mais a pena quanto a onde deixar a reserva de emergência. Isso não é uma recomendação, é simplesmente o que eu faço. Se você gostar da sugestão, use. Se não, use qualquer uma dessas que eu falei, que são as opções para reserva de emergência. Por isso que eu já citei todas, tá? Bom, todo banco ele tem um limite de saque no caixa eletrônico. Então, você não consegue, por exemplo, vou ali no caixa eletrônico da minha agência e vou sacar 50 mil reais. Não tem como, porque tem um limite. E, normalmente, esse limite varia entre 1.500 até 2.000 reais. Vai depender, claro, do banco que você utiliza. Esse valor você pode deixar na própria poupança. Afinal, você não está pensando em rentabilidade nesse caso, mas sim somente para se precisar retirar esse dinheiro. Ou seja, você está pensando na liquidez, na capacidade de você tirar dinheiro e não de quanto que ele vai render. Então não importa. E se você, inclusive, até viajar para uma cidade de interior, por exemplo, daquelas que só tem uma igrejinha, a sorveteria, e vai ter uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil ali para você. Às vezes não tem nem cartão de crédito para você pagar. Então, você vai precisar sacar dinheiro. E vai ter lá as agências que você vai conseguir sacar o dinheiro e conseguir pagar suas contas ou o que você quer comprar. Bom, o restante desse valor, eu mesmo escolho um banco digital. Você vai ter a segurança, que eu já falei, né, da possibilidade de segurança, que não vai estar misturado o dinheiro com o do banco, e ainda vai poder sacar o dinheiro a qualquer hora, se precisar de um valor maior. Bom, é só transferir para o seu banco tradicional, Caixa, Banco do Brasil, e usar esse dinheiro. Bom, de quebra, ainda vai render mais que a poupança, apesar que, como eu falei, não é o rendimento, nesse caso, a nossa maior preocupação aqui. A reserva de emergência é para proteger o seu patrimônio de você mesmo. Como assim? Isso mesmo, tipo assim, proteger que você venha resgatar o seu dinheiro que está lá nos seus investimentos antes da hora, com prejuízo. Às vezes você faz isso por conta de alguma eventualidade, você não vai ter o dinheiro ali na mão, e se você pegou e investiu tudo de uma vez, você não vai ter como tirar, sem prejuízo. Então você vai lá e retira sem poder, perdendo dinheiro, simplesmente porque não teve uma mentalidade um pouquinho mais evoluída. Está muito principiante nesse caso. Então, isso é investir com segurança e responsabilidade. Você até pode ser iniciante, mas a mente sempre tem de ser de grande investidor. Bom, beleza, Gustavo. Eu já entendi onde colocar. Agora, o quanto é que eu vou deixar na reserva de emergência? Para isso, é que você vai precisar do que fizemos, de saber o quanto que você gasta por mês. É uma média, tá, gente? Você não precisa saber, não, é R$ 5.432,90. Não, é uma média, sei lá, você gasta, sei lá, de R$ 2.100 a R$ 2.500, mais ou menos, dependendo do mês. É uma média que você precisa saber do valor que você gasta. Por quê? Porque é justamente em cima disso que você vai conseguir saber o quanto que você deixa na reserva de emergência. Bom, o quanto que você deixa varia de cada literatura que você for estudar. O maior consenso, de maneira geral, é de 3 meses dos seus gastos totais mensais, para quem for CLT. Ou seja, tem uma boa previsibilidade de quanto que vai ganhar por mês, tem um salário, né, porque já é concursado, alguma coisa assim. E se algo acontecer, por exemplo, e não puder trabalhar, ainda tem direitos que vão te fazer ter renda, os direitos trabalhistas, por exemplo. Creio que a maioria de nós, médicos, não estamos nessa categoria. Então, não basta só 3 meses para nós, médicos, a maioria, pelo menos, que não é CLT, de gastos mensais. Nesse caso, para quem não é CLT, é profissional liberal, o mínimo que se recomenda é de 6 meses de gastos totais mensais. Então, sei lá, se os seus gastos são R$ 2.000, 6 meses, então você vai ter que ter pelo menos R$ 12.000 disponíveis nessas maneiras que eu falei, para poder ter de emergência. E é 6 meses de gastos totais mensais, tá? Antes do Covid, alguns até falavam assim, não, que bobeira.
Nada vai me impedir de trabalhar, gente. Eu vou trabalhar do jeito que eu tiver. Bom, vimos agora que mesmo se você tiver saúde, sem considerar problemas de saúde, o seu consultório ou suas cirurgias eletivas, por exemplo, ficaram suspensas por um bom tempo. Sem contar, claro, na chance de algum adoecimento, seja seu, seja de algum familiar que te impeça de trabalhar, alguma coisa do gênero. Então, para a maioria de nós, será de pelo menos 6 meses. Podendo ser um pouco mais precavido aí para alguns, eu recomendo não passar de 8 meses. Na verdade, eu sugiro, né? Não passar de 8 meses. Porque aí o seu capital, que está lá na reserva, está muito grande e você está perdendo, tendo o custo de oportunidade. O que é isso? O custo de oportunidade é a chance de render melhor em outros investimentos. Beleza, um outro erro que é comum e eu vejo muito mesmo, é de calcular em cima apenas de contas a pagar. Então, tem gente, por exemplo, que pega, não, eu não vou ficar tendo trabalho, ou então às vezes já vi até em canais de finanças. Fala, por exemplo, você pega as suas contas de água, luz, gás, e você soma elas e considera só aquele valor que é o quanto que você gasta por mês. Mas aquilo lá é só o básico para sobreviver, gente. Justamente em um período em que você estiver passando necessidade, por exemplo, por não conseguir trabalhar, você vai ter de se manter só com o que é essencial. Não tem como. Gastos extras, por exemplo, como remédios, supermercados, outras coisas, eles virão. Então, considere o seu gasto total, que é necessário para manter o seu padrão de vida natural, que você já tem. Porque senão você vai ter que abaixar o seu padrão de vida logo num momento como esse, delicado. O próximo passo, gente, adivinha? O próximo passo aqui é comemorar. Como assim, Gustavo? Exatamente, doutores, é comemorar. Bom, gente, é através de pequenos passos que a gente vai conseguir chegar na nossa independência financeira. Ninguém chega na sua independência do dia para a noite e coloca em algum ativo e chega. Não, não é assim. Você vai depender de pequenos passinhos para conseguir chegar. E você, aqui hoje, se fizer o passo a passo que a gente falou, você já vai estar na frente de 90% da população brasileira, inclusive dos seus colegas que estão só na poupança, ou então que às vezes já começou e começou afobado, sem ninguém ajudando, sem um passo a passo, sem ninguém pegando na mão e ajudando, começou correndo riscos que ele sequer imagina, ele não sabe nem calcular. Você está protegendo o seu patrimônio e evitando que ele venha à ruína. O risco da ruína é um risco que você jamais pode correr. Ou mesmo, então, que ele não renda nada. Então, de verdade, parabéns. E tire um tempo do seu dia hoje para fazer uma pequena celebração com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família. A conquista de cada passo deve ser celebrada. Só assim que você, com cada passo, consegue manter uma disciplina para continuar no longo prazo. E o pensamento de um bom investidor, de um investidor de verdade, não é de hoje para amanhã, é no longo prazo. É na sua independência financeira, ali quando você já não quiser mais trabalhar, sei lá, seus 50, 60, vai depender de cada um. Essa é a mentalidade de investidor de verdade. Pronto. Com esses passos, agora você está apto a investir. Necessita agora, então, de quê? De formar uma carteira de investimentos. Você não chega, por exemplo, e começa investindo em qualquer coisa, por qualquer tanto que você colocar. Não, gente. Para isso, você precisa primeiro definir algo extremamente importante. E o que é? É o seu perfil de investidor. Definir o perfil de investidor nada mais é do que saber, de fato, quais riscos você tolera. Onde que deve ser alocado, ou seja, colocado o seu patrimônio da melhor forma. Quais porcentagens de alocação, ou o quanto que você deve alocar, que devem ser usadas. Tudo isso só pode ser respondido a partir do momento que você descobre se tem um perfil conservador, um perfil moderado ou um perfil agressivo. E olha, diferente do que muitos acham, esse perfil não é para sempre, tá? Então tem gente, por exemplo, que fez o perfil do investidor viu há 2 anos atrás, ele pode ser completamente diferente do de agora. Principalmente agora no início, em que você nunca investiu, muito provavelmente você tem um perfil conservador, ou às vezes até moderado. Mas é melhor que seja mais tendência ao conservador mesmo. Por quê? Porque é melhor que você vai buscar ativos que te deem mais segurança. Vão te render menos? Vão te render menos. Mas que eles vão te trazer a possibilidade de não perder dinheiro. E, segundo um investidor muito famoso, um bilionário americano chamado Warren Buffett, a primeira regra dos investimentos é não perder dinheiro. E a segunda regra,
A segunda regra é não esquecer da primeira. Então, a primeira coisa que você deve fazer é não perder. E aqui, justamente com o seu perfil de investidor, é que você vai saber se você vai perder ou não e de acordo com quanto que você tolera. Para facilitar ainda mais a sua vida, eu já deixei na minha bio um formulário do perfil do investidor que basta você acessar lá e responder as perguntinhas e vai estar lá na hora, você vai descobrir o seu perfil. Ele está na minha bio tanto do Face quanto do Instagram. É só entrar lá e responder, tá bom? Bom, beleza. Agora, eu já fiz o meu perfil de investidor, eu já fiz a minha reserva, né? Já cumpri todos os passos, cada passo a passo, e agora eu já fiz o meu perfil. Agora você vai saber sobre a sua carteira de investimento. Eu fiz um resumo desse passo a passo que a gente falou sobre como começar a investir. Como um organograma, por exemplo, que a gente aprende lá na medicina. Eu fiz nesse estilo, tá, gente? Do que a gente aprende para você estar acostumado, para ser fácil para você. Então, esse organograma, esse mapa mental, ele vai estar disponível gratuitamente, só que exclusivamente no meu canal do Telegram. O link para entrar já está na minha bio, tá? É só entrar lá também. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falando dessa vez, tá? Do porquê que médicos não investem ainda, para buscar o mundo dos investimentos e a sua liberdade financeira. Ela não virá sozinha, tá, gente? Então não adianta você pensar que você só vai investir, você vai trabalhar muito, dar muito plantão, e de repente não vai saber nem onde colocar o seu dinheiro, não vai adiantar. Você não vai saber no que investir, tá bom? Tchau, tchau.